Mulher Maravilha 1984 estava quase entre nós quando a Warner Bros. Adiou novamente o filme da Princesa das Amazonas. Mas nesta faísca atrasada, nós vamos trazer para você tudo que nós sabemos sobre o novo filme da heroína. E mais, este vídeo pode conter spoilers que atrapalharão a sua experiência na hora de assistir ao longa. Então se inscreva no canal e se não quiser saber muitos detalhes, some desse vídeo. Some daqui, mano! Galera, começando esse vídeo então, agradecendo a todos pelas milhares de visualizações e não se esqueçam, cliquem no sininho, ativem as notificações e sigam a gente no Instagram. Tem muita besteira por lá, mas a gente traz muita notícia importante. Vamos falar sobre tudo que a gente sabe de Mulher Maravilha 1984, a volta da personagem, o retorno de Steve Trevor, tudo isso em um vídeo bem informativo, já que algumas informações com os frequentes adiamentos do filme podem aí trazer alguns detalhes e algumas coisas interessantes sobre a trama. Primeiramente, vamos falar do caráter estético do filme. O filme não se passa à toa em 1984. O longa deve fazer um paralelo com todo o visual colorido, aquele visual escrachado que a década de 80 mostra, com muito cabelo cheio de purpurina, brilhantina e tudo que vocês possam imaginar. Além disso, a diretora Patty Jenkins contou que a época vai ser propícia para mostrar a independência e o amadurecimento de Diana Prince, vivida pela nossa querida Gal Gadot. O que já foi revelado sobre o filme? O que os trailers podem entregar? Eu posso adiantar para vocês que o clímax final, por enquanto, é uma grande incógnita. Vamos começar então falando pelos personagens novos. Dois novos vilões vão estar presentes em Mulher Maravilha 1984. O primeiro deles é o personagem de Pedro Pascal, Maxwell Lord. Nos quadrinhos, o personagem tem uma origem onde ele consegue manipular a mente das pessoas. Aqui, isso deve ser um pouco amaciado e o personagem deve ter um bom poder de persuasão, mais ou menos o que foi o Lex Luthor, por exemplo, nos quadrinhos e que não mostrou-se muito no cinema. Aquele personagem que consegue distorcer as questões ao seu favor. E ele deve influenciar a vilã principal do filme, que é a Kristen Wiig, que vai ser a Bárbara Minerva, a Mulher Leopardo. Bom, nos quadrinhos, a origem da Bárbara Minerva vai ser bem aproveitada aqui. É muito provável que a personagem da Kristen Wiig seja realmente uma grande amiga da Diana. Só que a partir do momento que o Lorde entrar na jogada, isso não é muito explicado como deve acontecer, mas nos trailers a gente já vê os dois trabalhando em conjunto, inclusive. O que isso deve transformar é que o Lorde deve distorcer a situação para que a Bárbara Minerva consiga, ao final, estar ao lado do personagem. Aí a gente já vê cena de embate delas e a Bárbara querendo ser realmente uma predadora. O Lorde deve ser ali, inclusive isso no trailer do filme mostra, deve ser o presidente dos Estados Unidos. Aquele cabelo ali meio loiro não é à toa. O filme deve fazer algumas críticas e provavelmente dar uma pincelada no governo Trump, falando sobre diferenças, racismo e principalmente a figura bem controversa do presidente norte-americano desde que ele assumiu o cargo. Muito deve se ocasionar então por essa presença dos vilões em uma trama com muitas, mas muitas cenas de ação. E a escala destas cenas de luta devem ser bastante, vamos dizer assim, ensolaradas, com uma fotografia bem colorida. Apesar de muita gente ter chiado na internet, quando no DC Fandom foi revelado o segundo trailer que mostra o visual da Mulher Leopardo, aliás, muito semelhante ao dos quadrinhos, em um ambiente mais escuro, parecendo que os efeitos especiais não estejam muito bem finalizados ainda. O filme deve ter a Pedra Filosofal adaptada. Assim como em Harry Potter, por exemplo, a Pedra Filosofal atende aos pedidos de quem faz os desejos. Isso já foi mostrado até lá no desenho da Liga da Justiça. Tem um episódio que o Flash e a Mulher Maravilha vão à casa do Hugh Hefner, lembra o cara da Playboy? Pois é, mas ela tem um contrapreço, um preço a se pagar, vamos dizer assim. E é provável que Maxwell Lord use seu poder de influência para chegar à presidência dos Estados Unidos no filme e também o que deve acontecer aí para trazer o Steve Trevor de volta. É uma explicação bem plausível. Isso foi detalhado numa novelização do filme para um público mais adolescente. Não devemos ver a Pedra Filosofal no seu formato original, e sim transformada em um anel de poder que o principal antagonista do filme estaria usando. Isso transformaria o mundo num caos e Diana Prince teria que correr atrás dessa pedra, o que seria o grande MacGuffin, que é um termo usado em Hollywood para mostrar um artefato que é buscado durante todo o filme, apesar de não fazer muita importância para a trama. Isso deve fazer a roda girar e a personagem da Gal Gadot reencontrar o grande amor dela que teria morrido na Segunda Guerra e ainda tentar corrigir. E aí estaria uma das maiores provações do filme. Como a personagem principal estaria convivendo com o fato de tentar resolver tudo e daqui a pouco perder Steve Trevor de novo. É bem provável que desta vez a gente possa ver um fim ao capitão, ao coronel, enfim, da Força Aérea Americana da Primeira Guerra Mundial. Isso a gente vai ter que aguardar o filme para ver. Lembrando que Mulher Maravilha 1984 é o segundo filme
filme da super-heroína e deve trazer alguns elementos de volta, mas provavelmente deve ser à parte do restante do universo da DC, tentando criar uma própria estrutura, já que há em discussão interna no estúdio da Warner Bros. Uma possível adaptação focada nas Amazonas. Outro detalhe que a gente deve ver também é a infância da personagem, isso já mostrado nos trailers, os primeiros treinamentos até a transformação de Diana na princesa das Amazonas. Como se passa em 1984, algumas fontes já estão dando certas teorias que começará a haver uma certa relação ou um possível aparecimento, aqueles easter eggs, como uma possível tela mostrando um meteoro que caiu lá no meio do Kansas. Se lembram de alguém? É um tal de Superman que pode estar aparecendo por lá. E isso deve ser salientado no filme, que deve ter um easter egg que outro, mas deve ser uma história fechada. Então Mulher Maravilha 1984 deve e é provável que seja o filme mais colorido e ensolarado da DC Comics. Além disso, deve mostrar o amadurecimento de Diana e o próximo filme da personagem, que já foi anunciado pela própria diretora Patty Jenkins, que é o seu último comandando a super-heroína, deva ser uma conclusão de uma trilogia e que vai lançar a personagem mais à frente para um possível universo de Liga da Justiça, que vai reunir Shazam, Adão Negro, Superman, Batman, Flash, dentre tantos outros. Gente, essa foi a nossa faísca atrasada de hoje, então vamos aguardar para ver. Será que Mulher Maravilha 1984 vai ter essa distorção do mundo? Será que realmente Maxwell Lord vai ser o grande vilão do filme? Qual a sua expectativa? Deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal. Tchauzinho e até a próxima!